Há poucos anos, a energia eólica offshore pertencia às histórias de ficção científica. Hoje, ter turbinas a flutuar algures no oceano é uma realidade e Portugal está na crista da onda. Francisco Fonseca é engenheiro especializado em renováveis offshore e conta com uma década de experiência no setor. Com um mestrado em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico e um mestrado executivo em Sistemas Sustentáveis de Energia, trocou o doutoramento e a Academia pela Ciência de Fronteira. Atualmente coordena a equipa de Engenharia e Operações no EVEC Offshore Renewables, onde é responsável por trabalhos de investigação e consultoria para projetos em alto mar. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, uma conversa com ciência. Temos preparado mais um episódio com temas muito interessantes. Connosco temos Francisco Fonseca. Olá, bom dia, Francisco. Olá, bom dia. Estamos aqui para ter uma conversa sobre uma tecnologia que está na crista da onda, digamos assim. O que é a energia eólica offshore, Francisco? Olha, a energia eólica offshore, o conceito essencialmente é muito simples. É pôr uma turbina, daquelas turbinas que se vê eólicas em terra, no mar. Agora, a grande diferença, obviamente, não é só isto. Há toda uma engenharia por trás para fazer isso. A grande diferença é que a energia eólica offshore pode ser flutuante ou pode ser fixa. Okay. E, portanto, uma das grandes inovações na energia eólica offshore é essencialmente ir mais para águas mais profundas, onde não é possível pôr estruturas fixas ao fundo e se pode aproveitar a energia do vento nesse local. E em termos de engenharia, quais são os principais desafios de fazer uma coisa destas? Olha, deixa-me começar pelas vantagens. Ok. A principal vantagem de ir offshore, essencialmente, é porque o recurso eólico, o vento, é muito melhor. O vento sopra a uma velocidade mais alta, tem menos perturbação da atmosfera ou do solo, porque, não sei se sabes, ou a maioria das pessoas se calhar não tem ciente, é que o vento, quando sopra ao longo da Terra, é desacelerado pelos edifícios, pelas árvores, e isso cria uma turbulência e uma velocidade mais baixa. E, portanto, quando está no fundo, quando está offshore, em alto mar, esses obstáculos não existem e, portanto, o vento é de melhor qualidade. E depois, a vantagem segunda é que se pode pôr turbinas muito maiores. Pode-se pôr turbinas maiores, tem-se menos impactos ambientais e sociais, porque há menos competição pelo local de onde se está a pôr a turbina. Os locais em terra, obviamente, nós, quando vamos para a terra, nós tentamos pôr no melhor local possível, só que eu não posso pôr uma turbina eólica no Palácio da Pena. Portanto, obviamente, tenho que escolher os locais onde vou pôr a turbina e em alto mar há mais escolha. Agora, os desafios só mais uma coisa, agora. Sim, diz. Outra vantagem é que acaba-se por não ter que andar em competição com a própria população para colocar estas turbinas. Está nos certo? impactos sociais, ou seja, está nos constrangimentos sociais. Sim, exatamente. falaste nos constrangimentos Ninguém sociais. quer ter uma turbina no seu próprio quintal, embora em Portugal nós sejamos dos países que têm menos desta resistência, o NIMBY, o Not in My Backyard, desta resistência a ter fontes de energia renovável perto de si. Mas de todas as formas, uma turbina eólica faz algum ruído e ninguém a quer ter próximo. E depois também há impactos ambientais, que há rotas migratórias de pássaros, por exemplo, e portanto não se põem turbinas em locais onde não se podem pôr. Em alto mar há muito mais escolha. Sim. Portanto começa também por aí. Ok. E agora indo para os desafios? Agora para os desafios. Bom, obviamente o mar é um local inóspito. As ondas do mar criam esforços nas turbinas. O vento é bom haver velocidades altas de vento, mas velocidades demasiado altas também, as turbinas têm sido desligadas para serem protegidas. E depois há todo o facto de se tem de fazer as operações de instalação e de manutenção em ambientes que são difíceis de controlar, desfavoráveis, difíceis de controlar, difíceis de prever. E, portanto, há todo esse desafio porque em alto mar não se pode trabalhar se as ondas estiverem a oscilar porque se estiverem a oscilar muito, porque as embarcações vão estar também a mexer muito. E, portanto, trabalhos com gruas, trabalhos em que as pessoas têm de sair da sua embarcação para a turbina, são operações críticas que têm de se garantir sempre a segurança. Portanto, a segurança é a principal, é sempre a primeira coisa mais importante. E pronto, isso cria tudo desafios, cria atrasos e cria custos muito mais elevados, essencialmente. E já vamos desenvolver um bocadinho mais esta parte, mas relativamente à energia eólica normal, digamos assim, em termos de mercado, a offshore está a ganhar espaço ou nem por isso? Assim, a energia eólica offshore já começou, se calhar 20 anos já na bagagem, não é? Portanto, começou no Mar do Norte,
também houve uma necessidade de ir offshore, também por razões de espaço e de aproveitar melhor o recurso. Começou Dinamarca, Noruega, foram os primeiros países a investir fortemente no offshore. Em Portugal. Em Portugal, estamos a dar os primeiros passos. Agora, porquê que não demos passos mais cedo? Essencialmente, como eu disse, se calhar logo no início, a nossa batimetria, ou os nossos fundos do mar, afundam muito rapidamente à medida que nos afastamos da costa. E, portanto, ao afundarem muito rápido, o que acontece é que as profundidades que nós temos não são compatíveis com estruturas fixas. No Mar do Norte tem-se a capacidade de ter aqueles fiordes em que são centenas de quilómetros em que a profundidade é baixa, está nos 40, 30 metros de profundidade, o que é ideal para instalar uma estrutura fixa. Agora, em Portugal, muito rapidamente estamos nos 100 metros. E então temos de mover-nos para soluções flutuantes. A vantagem é que isso também nos pôs numa posição de inovação antes de outros países. E isso aconteceu com os primeiros projetos de demonstração que houve aqui em Portugal. Portanto, em cerca de 2009, nós instalámos o primeiro demonstrador flutuante. Portanto, o conceito é simples, é pôr uma turbina em cima de uma boia ou de um grande flutuador que está conectado por linhas de amarração ao fundo do mar. Obviamente é um bocadinho mais complexo. Pois, acho que sim. E depois ter um cabo elétrico que vai no fundo do mar e que traz energia para a Terra. Tivemos essa demonstração, que foi um dos primeiros do mundo, que é o WindFloat, o DemoFloat, ou o WindFloat 1, que era uma turbina de 2 MW. Uma turbina relativamente pequena, para contexto. As turbinas que nós vemos aqui em Portugal, estão na ordem dos 2 a 4 MW. Portanto, era uma turbina pequena para demonstrar o conceito. A turbina sobreviveu a tempestades com ondas de 20 metros, foi bastante impressionante. Essencialmente sobreviveu, provou o conceito e isso levou a que a EDP Renováveis, que era um dos maiores promotores, que acabou por ser em Joint Industry Partnership com a Ocean Winds, acabou por investir essencialmente no WindFloat Atlântico. E o WindFloat Atlântico é um projeto que nós temos agora em Portugal em operação, em Viana do Castelo, com 3 turbinas, um total de 25 MW, portanto são 3 turbinas de 8 ponto qualquer coisa, que ainda estão a operar e que também estão a sobreviver às tempestades. Portanto, os passos são pequenos, é preciso planear. Este projeto do WindFloat Atlântico foi instalado em 2019 e acho que foi o First Power, portanto as primeiras unidades de energia de eletricidade foram transmitidas para a Terra foi em final de 2019 e está em operação desde então. E portanto, obviamente há grandes desafios, porque embora a maior parte da tecnologia venha até do oil and gas, do offshore oil and gas, das amarrações, dos flutuadores, isso não é a parte inovadora. A parte inovadora são estruturas mais pequenas, são estruturas que estão expostas, estão a ser instaladas em locais com muito vento, que tipicamente também têm muitas ondas e, portanto, cria esforços que têm de ser feitos na fase de design ou de projeto, têm de ser considerados. Então, Francisco, quer dizer que há vários custos associados à eólica offshore? Sim, obviamente tens vários sistemas que têm custos, tens os custos da turbina, tens o custo do flutuador, tens os custos de cabos elétricos, e os custos, se calhar a pergunta é se os custos do eólico offshore, como é que se comparam às outras fontes de produção de energia? Exatamente, certo? Sim. Assim, em Portugal, respondendo a Portugal em específico, porque a eólica offshore fixa já tem custos que estão a reduzir-se e até estão-se a aproximar do preço de mercado. A eólica flutuante é uma tecnologia mais cara, está a dar os seus primeiros passos, é normal. E o que nós vamos ter em Portugal é eólico flutuante, eólico offshore flutuante, porque, como disse, os fundos, as profundidades são muito elevadas. Só que isto é um passo normal numa tecnologia que se está a desenvolver e a dar os seus primeiros passos. E a questão não é nem sempre o objetivo deve ser reduzir os custos ao mínimo. Obviamente não podemos fazer qualquer passo maior do que a perna, nós não temos capacidade de sustentar inovações brutais que sejam muito caras para o consumidor, mas há 20 anos atrás, quando nós começámos, ou há 25 anos atrás, quando começámos a investir na energia eólica onshore, portanto energia eólica em terra, esses projetos também eram mais caros do que produzir eletricidade a partir do carvão ou do gás. Certo. E foi essencialmente uma das bases do plano de segurança energética que o país teve, de ter capacidade de produzir eletricidade em Portugal, de fontes endógenas, fontes nacionais, e
foi isso mesmo que nos protegeu agora na crise que nós vivemos. Portanto, com a crise, com a guerra na Ucrânia, com a invasão russa da Ucrânia, o corte do gás, do abastecimento de gás, vários países tiveram picos de eletricidade brutais. Reino Unido, 800 euros. França também, porque coincidiu com as centrais nucleares foram fechadas, chegou a ir a picos de 1.000, 2.000 euros. Nós não tivemos esses picos tão acentuados. Acho que o máximo que vi foi 300 euros e andou nos 250. E isso foi muito em causa da energia eólica onshore que nós temos, que foi capaz, que tem preços garantidos, portanto eles recebem não um preço de mercado, mas uma tarifa fixa, que é nos 100 euros, que há uns tempos era mais alto do que o nosso preço de mercado, mas pôde amortecer os picos de preço. Portanto, a resiliência ou a segurança energética e a descarbonização estão passo a passo, estão lado a lado, mas não quer dizer... Uma pessoa paga por segurança, por ter segurança. Ninguém, quando se faz um seguro, sabe-se que se não acontecer nada, o seguro não valia a pena, não é? Sim. Não tive acidentes de carro, não preciso de seguro do automóvel. Mas não é assim que funciona. Portanto, nós temos de ter a capacidade de ter alguma independência energética e esta é uma oportunidade. E a segunda tem a ver também com a indústria do eólico offshore flutuante ainda não se estabeleceu. Enquanto o eólico fixo já se estabeleceu, portanto já há vários países que têm centenas ou dezenas de gigawatts instalados, no eólico flutuante isso ainda não aconteceu, ainda estamos numa fase muito preliminar. E, portanto, isso quer dizer que a indústria ainda não se estabeleceu num país em específico. E pode ser uma estratégia para Portugal voltar a ressuscitar a sua indústria naval, que já conseguiu instalar e construir 3 flutuadores, 2 do Windfloat Atlântico, que são tamanhos mais perto da fase comercial, e já os conseguiu construir, e, portanto, é também uma oportunidade para a indústria naval poder vir, se quer exportar esses produtos. Essa tecnologia, sim. E, portanto, tem-se de ver sempre aqui em várias fontes, em várias frentes, que é, se queremos reduzir o preço da eletricidade ao mínimo, não é o caminho certo. Mas isso não é necessariamente, não quer dizer que não seja o que nós devemos fazer se queremos revitalizar a nossa indústria. É uma grande oportunidade e eu acho que devíamos tomar partido disso. E relativamente a integrar esta tecnologia no solar, que é aquele que está consideravelmente em mais expansão, como é que nós podemos fazer isto? Podem coabitar? Ou até Sim, é bom coabitarem? Podem e devem, ou seja, na verdade já há muito que se chegou à conclusão que a melhor forma de produzir eletricidade de fontes renováveis é primeiro que tudo diversificar, portanto ter diferentes fontes de energia, nomeadamente solar, vento, hídrica, porque pelos fenómenos físicos que gerem essa energia, portanto o vento, as ondas, têm muita anticorrelação e, portanto, isto depende de sítio para sítio, mas essencialmente há uma complementaridade. Do ponto de vista, e depois também existe o incentivo à descentralização, que é a ideia de termos uma grande central a produzir muita energia para o país todo, está um bocadinho outdated, já não é o princípio que se mostrou que é a forma mais barata de produzir eletricidade. Portanto, hoje, produzir eletricidade a partir das fontes renováveis é a forma mais barata possível, é a energia solar. Neste momento, a energia, os projetos de fotovoltaico estão a preços incríveis. Contudo, obviamente o sol não brilha a toda a hora e, portanto, temos de complementar a nossa produção com outras fontes. Essencialmente é isso. E, Francisco, como é que se começa num percurso um pouco mais académico, de investigação? Como é que deste os primeiros passos e depois como é que acabaste a fazer isto que estás a fazer, que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isto. Como é que começou? Então, eu comecei como investigador. Bom, eu essencialmente sou engenheiro mecânico, especializei-me em energia, mais precisamente energia das ondas, e estive em investigação durante uns 3, 4 anos. Após os primeiros 3 anos, portanto, eu estava-me a especializar numa tecnologia de energia das ondas que era muito específica, que essencialmente é um dispositivo que aproveita as ondas do mar, o movimento oscilatório das ondas do mar, para extrair eletricidade e trazer ou para a rede ou para alimentar alguns sistemas. Que é outro tipo de energia renovável que está a ser estudado, sim. E durante essa altura, como eu gostava da parte ligada à investigação, de escrever papers, do acto científico, e começa a escolha lógica foi, já que estou aqui, porque não fazer um doutoramento? Já agora faço o doutoramento. E o doutoramento que acabei por escolher era um doutoramento do programa MIT Portugal, que eu escolhi especificamente por ser um doutoramento muito geral. É um doutoramento que
tem como objetivo capacitar os doutorados com as competências de começar um negócio ou ter uma visão holística ligada às energias renováveis. Portanto, chama-se Sistemas Sustentáveis de Energia e dá uma visão assim bastante holística. E as disciplinas que eu estava a ter na altura, que comecei a ter, fiquei muito entusiasmado, eram análise de projeto, a teoria da regulação, política energética, era análise de impactos ambientais, portanto, teoria económica, portanto, tudo aquilo que no final fecha o círculo que um de engenheiro um projeto. precisa para complementar o seu Exatamente, exatamente. E o que eu comecei a perceber é que eu estava também, ao mesmo tempo, a fazer uma tese num tema, num dispositivo muito específico de energia das ondas, e comecei-me a perceber que à minha volta toda a gente estava a odiar as disciplinas e estava a adorar as suas próprias teses de doutoramento. Ao passo que eu estava exatamente no extremo oposto, que era eu adorava as disciplinas, adorava o que estava a aprender, estava absolutamente fascinado e não estava a gostar de todo da minha tese. E aí comecei-me a perceber que, ok, se calhar eu sou o patinho feio, ou pelo menos não estou aqui bem contextualizado, e decidi sair. E, portanto, nessa altura tive o privilégio de abrir uma vaga para a posição no centro onde eu estou, que é o EVEC, é uma associação sem fins lucrativos especializada em energias renováveis offshore, e, portanto, entrei e comecei a entrei exatamente no sweet spot que para mim pareceu perfeito, que era estar, de certa forma, ligado à investigação, mas também ligado ao mercado e ao mundo real dos projetos de energia do mar. Isso parece ótimo porque acabaste por ir buscar o melhor dos dois mundos, que eram as disciplinas que tu tinhas no doutoramento e ao mesmo tempo o teu gosto de engenharia e o teu gosto pela investigação. Eu quando entrei na investigação foi engraçado, porque parece quase clichê, mas foi a perceber-me que conseguia juntar duas paixões, que era a paixão do mar e depois perceber, uau, há uma ciência de engenharia que estuda o movimento oscilatório das ondas e estuda como poder extrair essa energia. Isso para mim foi fascinante. Mas depois apercebi-me que há mais fontes de energia que se calhar são mais relevantes e é precisar de mais trabalho e investigação para poderem descolar e portanto, resolver problemas que a indústria está a ter neste momento foi bastante fascinante e o EVEC há mais instituições a fazer isso, mas o EVEC pode-me dar essa hipótese, portanto, fiquei muito satisfeito. Então quer dizer que nesta ciência de fronteira tu acabas por fazer o quê na prática? Eu, essencialmente, os primeiros, se calhar, 6 anos da minha atividade, faço um bocadinho menos isto, porque agora estou a coordenar a equipa de engenharia e, portanto, também há uma parte de componente de gestão. Mas o que nós fazemos são projetos de investigação. 60% da nossa atividade é investigação, é R&D. 40% é consultoria. Todo o business do EVEC é essencialmente desenvolver investigação e problemas que nós, a longo prazo, possa haver um pulo do mercado. Portanto, possamos fazer consultoria a empresas. E, portanto, daí passa a estar com o ouvido sobre o que é que a indústria precisa. O que é que nós fazemos? Ou o que é o meu dia-a-dia, de certa forma? Seria, essencialmente, desenvolver a investigação aplicada. A minha preposição quando fui para o EVEC era especialista em operações offshore. Que hoje ouvi muitas vezes a piada sobre se estava nas Ilhas Caimão ou não, mas não é mesmo no mar. E essencialmente era todo o planeamento de instalação, como optimizar o planeamento da instalação e da operação e manutenção de parques, seja de energia eólica flutuante ou até também alguns projetos de nicho de energia das ondas. E portanto o que passa é, nós participamos muito em projetos europeus, desenvolver análises de estudos de impacto ambiental ou estudos económicos sobre como é que os custos de energia podem ser reduzidos, como é que a operação e a instalação pode ser melhorada ou como melhorar o próprio design de algumas tecnologias. Portanto, são pontos de melhoria que nós atacamos. Agora, muitas vezes também envolve nós orientarmos teses de mestrado e teses de doutoramento também muito aplicadas, o que os professores, que nós mantemos um grande contacto com a academia, obviamente, muito de nós por legacy do Instituto Superior Técnico, mas não só, isto porque o fundador do EVEC era professor no Instituto Superior Técnico e quase uma grande maioria dos meus colegas também foram ou professores lá ou engenheiros ou alunos. São família, portanto, sim, têm princípios em comum. Mas também temos muitas pessoas de fora, a Universidade de Turim é bastante multicultural. E portanto esta ligação à academia, os alunos também gostam porque estão a resolver um problema de investigação
que é interessante, que Sim. e depois tem muito mais empregabilidade também, também se óbvio. nota. Portanto, é um sítio que dá prazer estar, na verdade. E vai um pouquinho, não contra, mas acaba por colmatar uma pequena falha que tu se calhar viste no percurso académico, que é ser, basicamente, sabes tudo sobre nada, não é? Sobre algo muito, muito específico. Às vezes podemos estar a otimizar 0,1% da eficiência de uma tecnologia, mas essa tecnologia depois ninguém pode ser que ninguém queira saber. E a questão, o desenvolvimento tecnológico, ou seja, é importante nós desenvolvermos tecnologias que parecem às vezes não ter assim uma aplicação muito curto prazo. E um exemplo da investigação, por exemplo, no espaço, da detecção de utilização de imagens e de processamento de imagens para detectar nebulosas, por exemplo, ou constelações. Essa mesma tecnologia depois foi aplicada, hoje é aplicada, ou começou a ser aplicada agora, para a detecção de cancro da mama em fases muito preliminares. Portanto, é esses algoritmos de inteligência artificial. Portanto, muitas vezes há essa translação de tecnologia que é desenvolvida para este efeito, que depois pode ser aplicado noutros. Mas o não estar de todo sequer A pensar numa possível aplicabilidade do que estás a desenvolver, para mim é mais difícil, pelo menos já não se enquadra tanto com a minha personalidade. Mas eu também escolhi a engenharia mecânica por ser a engenharia mais geral possível. Portanto, se calhar não é necessariamente o melhor conselho a seguir, simplesmente não era para mim. E portanto agora tenho o que me dá grande prazer é ter uma visão holística sobre o setor e sobre as tecnologias. Isso é, acho que é onde me destaco mais. Certo, porque há um bright side na academia e há um dark side na consultoria, assim como há exatamente o contrário, certo? Se pudesses destacar uma grande vantagem na academia que tu sentias como investigador, o que seria? Uma grande vantagem da academia é, imaginando que vamos pondo de parte as aulas, porque há pessoas que gostam de dar aulas, há pessoas que não gostam, mas só da parte de investigação é uma maior liberdade nos temas que se investiga, de certa forma. Porque os investigadores na academia são avaliados por número de papers que publicam. Obviamente tem sempre papers em revistas boas, isso é um requisito mínimo, portanto primeiro quartil, mas há uma maior liberdade e há uma menor pressão para será que isto é mesmo útil? Será que isto está a resolver um problema que interessa? Isso é uma vantagem, sem dúvida, e há pessoas que efetivamente preferem esse tipo de liberdade. Também se tem muito mais férias. Pois acredito. Pois, no tempo tens as sabáticas, portanto a vida da academia tem muitas coisas boas. Isto é polémico, se nós fôssemos buscar aqui os outros convidados, eu gostava de fazer aqui um frente a frente. Não, mas tem coisas boas, obviamente que no período de férias é quando os investigadores libertam-se dos alunos e das aulas e finalmente podem fazer investigação. Exato. E não estão a corrigir exames. Mas acaba por ser a liberdade, não é? Essa liberdade, de facto, é mais garantida. O Dark Side, já falámos um bocadinho sobre ele. O Dark Side é, se calhar, às vezes uma desconexão sobre o mundo real. E isto não acontece em todos os institutos, não acontece com todos os investigadores, claro. Mas, por definição, por haver mais liberdade, há uma maior desconexão. Isso é inevitável. Na parte da consultoria, na parte do ID, acaba por ser é quase o inverso. É o inverso. Portanto, um ritmo muito mais rápido. Há picos, obviamente, mas também há esse entusiasmo de ok, estas horas que eu estou a dedicar vão ter um resultado prático. Está a resolver um problema concreto. E às vezes também há uma outra coisa que se calhar muita gente não fala, que é muitas vezes as próprias empresas privadas, portanto, digamos um turbineiro, uma Siemens Gamesa, que desenvolve turbinas, eles têm know-how interno que não está a ser passado para os restantes, para a sociedade. Portanto, eles não partilham, obviamente por vantagem competitiva, não partilham aquilo que sabem mesmo fazer ou como é que fazem, por exemplo, o projeto das suas turbinas. E, quando está nesse ramo... o que é normal. E o que acontece é que isso muitas vezes não deságua para a academia. E o que é um problema. E, portanto, estar um bocadinho no interstício é também estar como se estamos a resolver diretamente o problema com eles, é também estar mais presente do que é que realmente se faz. E isso é um não ponto sei de como vista se resolver, mas também é a parte positiva. Sim. E consegues tirar o bom dos dois lados. Sim. E se tivesse assim que dar um conselho a alguém que está na universidade
e estivesse numa situação parecida e começasse a pensar, o meu doutoramento não tem assim tanta aplicabilidade, mas eu até gosto de investigação, que conselho é que tu lhe darias? Não há fórmulas mágicas, já falámos sobre isso, não é? Sim, é uma decisão muito pessoal. Eu, ao longo do meu curso, eu via sempre pessoas que pareciam sempre muito mais inteligentes. Estive sempre rodeado de pessoas muito mais inteligentes e capazes do que eu, e isso, na verdade, foi das coisas positivas que eu sinto, porque aprendi muito com elas e cresci muito com elas. Mas às vezes é essa sensação de não ser a pessoa mais inteligente ou não ser a pessoa que sabe mais disto ou daquilo. É o síndrome do impostor. 100%. Sim. E o que eu se calhar recomendaria, ou que recomendaria a mim mesmo, se desse esse conselho, é focar primeiro nas competências técnicas, até certo ponto, porque é muito mais difícil ganhar competências hard skills de científicas a partir dos 30, 35, porque simplesmente há menos tempo. E portanto, se for uma pessoa que quer ir para a gestão, é mais fácil ganhar core skills técnicas no início, porque tem-se mais tempo. E a gestão depois pode ser um bocadinho aprendida. Alavancada. Agora, o que eu sugiro é falar com pessoas. Eu sugiro ver, ok, esta pessoa está nesta posição, como é que é o dia-a-dia desta pessoa? E eu tive a grande sorte de poder ter interagido com pessoas de todas as posições e mais algumas, e mudei de ideias muitas vezes sobre o que é que aquilo queria fazer, mas eu tinha quase um ângulo de mais ou menos entre aqui e aqui, que eu quero mais fazer. Uma baliza, digamos assim. Sim, uma baliza. É. E portanto, ter ido falar com cada pessoa e perceber o que é que era o dia-a-dia, saber o que é que eram as responsabilidades. E comecei a perceber e a fazer o reverse engineering de, ok, eu preciso ter estas skills para conseguir fazer isto, ou preciso ter estes anos de experiência a fazer aquilo para poder chegar aí. E isso para mim tive muita sorte com as pessoas que foram muito disponíveis para falar abertamente, e almoços e cafés, não me conheciam. São super importantes. E isso fez toda a diferença para mim. Na procura. E então, no dia-a-dia, nós estávamos a falar aqui da conjunção entre pessoas e hard skills e soft skills, não é? Aqui a engenharia por um lado e as pessoas por outro. Esta coisa de estar a conquistar o mar, há várias partes interessadas nesta conquista pelo mar. Na tua experiência, houve desafios sociológicos em que tiveram que travar algum tipo de conflito, ou é só uma questão de engenharia? Bom, há sempre, ou seja, o mar. Há uma frase que é engraçada que uma vez ouvi, que um pescador dizer, que é: o mar é todos, mas nós chegamos primeiro. Ok. E a verdade é, obviamente, quando há um projeto destes, há utilizações diferentes do espaço marinho. Portanto, há atividades de desporto, como por exemplo os surfistas, e portanto há as questões de se isto vai mudar a ondulação junto à costa ou não. Há utilizações de parapesca, que são super legítimas. Sempre pesquei aqui, o meu pai sempre pescou aqui, os meus avós sempre pescaram aqui, agora vocês vão tirar daqui. Isto não pode ser feito sem ouvir todos os stakeholders, todos os utilizadores ou possíveis afetados por um projeto. E portanto, o que é que eu posso dizer? Todas estas soluções fazem-se a conversar e a fazer cedências de todos os lados. E portanto, há países que mostraram o que é o exemplo mau de não fazer isto, e portanto em França isso aconteceu na instalação de um parque há uns anos, seguramente há 3 anos, em que uma instalação foi bloqueada pelos pescadores, que fizeram uma barreira para os barcos, para as embarcações não passarem, e aquilo acho que foi de um dia ou 2, mas isso tem custos de milhões para um parque. E a razão é legítima. Portanto, se não houver conversa e isto for feito unilateralmente, não pode ser, dá asneira. Portanto, é preciso haver uma integração das pessoas, por exemplo, que estão noutros setores ligados ao turismo ou ligados às pescas, que para os compensar ou para os introduzir, para os aproveitar, por exemplo, o que se vê no Inflow do Atlântico, ou que se pode ver noutros sítios, é a utilização de embarcações que antes eram de pesca e pessoas que se calhar estavam a trabalhar na pesca e agora começam a ser aproveitados para esta indústria offshore, que também é normal. E portanto acho que passa por aí, passa pela conversa. Agora em Portugal isto tem sido, posso dizer que tem sido um bocadinho melhor gerido. Eu ia exatamente por aí. Como é que é o futuro então da offshore em Portugal? Em que ponto é que estamos? Não é? Então, nós neste momento estamos numa fase de espera, porque se viram as notícias, ou se viste as notícias, houve aqueles anúncios de uma ambição de instalação de parques eólicos offshore. Começou por 2, depois foi para 4, depois para 6, depois 8 e chegou a 10. E 10 gigawatts é uma potência instalada
colossal. Para a percepção pública pode passar um bocadinho ao lado, mas quem está dentro... Ou seja, a potência instalada total de produção de eletricidade em Portugal é 25 gigawatts. Instalar 10 gigawatts de eólico offshore, de uma tecnologia que, por cima, vai ser um flutuante, e uma ambição até 2030 era um número muito alto. Que, entretanto, mudou o governo e agora a nova ministra já anunciou que, pronto, ambições um bocadinho mais comedidas e mais realistas, neste momento é de 2 gigawatts, o que começa a está no domínio do fazível, 2030 talvez não, mas neste momento estamos em fase de espera. Portanto, já houve uma consulta pública em que toda a população que estivesse interessada poderia fazer comentários e aos planos do governo para a instalação de projetos eólicos offshore. Portanto, empresas, privados, individuais, todos puderam comentar. E neste momento já começou, porque nós temos financiamentos europeus para fazer a investigação da seabed, portanto, do fundo do mar, para percebermos todas estas instalações das âncoras, dos cabos elétricos, etc. É preciso saber como é que o nosso fundo do mar é, e nós conhecemos muito pouco. Portanto, começou-se a lançar umas campanhas de investigação e de monitorização de recurso eólico mesmo local. Portanto, ter essencialmente sensores de vento, que são lidares, para determinar qual é a velocidade do vento e exatamente qual é a energia que pode ser extraída lá. Portanto, neste momento, nós estamos numa fase de espera em que o Governo e a Ministra da Energia vão anunciar quais vão ser as regras exatamente do leilão. Portanto, estamos num compasso de espera. Espera-se que nos próximos meses tenhamos alguma informação. Então, basicamente, depois desta conversa, nós percebemos que hard skills, ciência de ponta, a parte da academia que tem liberdade e traz alunos de doutoramento para fazer teses de mestrado, neste momento estás a acompanhar algumas teses. Eu agora pessoalmente já não, mas estive até muito recentemente. Portanto, até há um ano acho que tive 2 alunos. Sim, no total de mestrado. Nós temos um aluno de doutoramento e por acaso vamos abrir uma vaga de Marie Curie tem de ser estrangeiro. Tem de ser alguém que esteja viva no estrangeiro que venha para Portugal. Pode ser um português, mas tem de vir viver para Portugal. Mas nós volta e meia abrimos bolsas de doutoramento também. E sim, essa é uma delas. Já agora uma curiosidade, na parte da inovação, há uma espécie de peer review também, posso dizer assim? Claro. Como é que funciona? Acabei de submeter um artigo para peer review hoje. Como é que funciona? Essencialmente, escreve-se um artigo, não é? Faz o seu trabalho de casa, hopefully. Ou seja, fez as suas experiências, o autor fez as suas experiências, chegam uns resultados, apresenta os resultados de uma forma estruturada, submete para uma revista. A revista... Então é igual. A revista aponta 3 ou 4 pessoas especialistas no tema para rever, que revêem o artigo também de uma forma estruturada e, de certa forma, tentam desmontar ou destruir. Sim. Que é bom, isso é mesmo parte do processo científico, é ser um grande chato. Passa assim é que a ciência anda para a frente, não é? É mesmo assim. Eu, aliás, até vou pegar, que muitas das vezes nós temos noção, e ainda para mais na questão da ciência aplicada, em que nós estamos à procura de uma resposta muito específica para uma solução, que a ciência é refutável, que a ciência nos dá uma solução e é aquela solução em ponto final. E a ciência acaba por ser exatamente o oposto. A ciência é a busca das respostas, mas pode ser uma busca eterna. Há muitas vezes há a tentação de pessoas que se calhar não são cientistas ou são jornalistas de virem um estudo e dizer este estudo quer dizer que descobriu-se a cura para o cancro. Exato. É mais ou isto cura o cancro, ou isto causa cancro, mas não é um estudo isolado que é a ciência. A ciência é um conjunto de estudos e de pessoas independentes que chegam a uma conclusão semelhante quando fazem as suas experiências diferentes. E, portanto, é preciso muito cuidado quando olha-se para um estudo isolado e dizer isto é científico, isto é a verdade. Mas a ciência é a busca da verdade. É o processo, não é o resultado. Exatamente. E achas que tem que haver um esforço neste sentido de, já que se está a falar de empresas, estás numa zona de fronteira entre empresas, academia, há aqui uma parte importante de percepção pública, de passar a mensagem para o outro lado? Sem dúvida, é que, na verdade, isso também é um ponto da academia, que é a maior parte da academia fala consigo mesma. Portanto, os investigadores escrevem papers, que são lidos e revistos por papers e que são apenas depois interpretados e apresentados em conferências para outros cientistas. Portanto, o público depois não tem assume, e na verdade isso também é uma das partes que o
gosto bastante de estar neste interstício, que é explicar exatamente o que é que isto representa em termos de política energética, ou de política mesmo pública exato. para implementar, quanto é que isto custa. E, portanto, esta comunicação, de facto, é um dos grandes problemas, se só cientistas falam com cientistas. Não pode ser. Quando se faz a aplicação de um projeto, aí tens que falar com os pescadores, tens que falar com... Exatamente. E é preciso convencer, é preciso mobilizar pessoas para dizer isto faz sentido, vale a pena. Isto funciona por aí. Ok. Então há alguma sugestão que tu possas fazer no sentido de melhorar esta fusão entre porque muitas das vezes nós vemos isto como um jogo de ténis, não é? São dois adversários que têm a mesma bola e passam a vida a passar a bola de um lado para o outro. Achas que podíamos aqui ter alguma solução no sentido de juntar academia e emprego? E há uma coisa na academia também que se fala muito e eu falo por mim que sou da área de jornalismo, nós temos muita ideia do jornalismo e do marketing. Estamos os dois de lados diferentes da trincheira. Portanto, nós estamos a defender a verdade, vocês estão a vender a verdade. Exatamente. Vocês têm um bocadinho isso também, ou não? Tu sentes isso que a academia diz assim, tu és um vendido, foste para o lado empresarial. Sim. Eu gostava de falar contigo um bocadinho sobre isso, porque nós temos tido mais académicos aqui e eu gostava de saber se tu sentes isso ou não. Sim, eu percebo essa afirmação, porque também acaba por ser aquele fenómeno do artista, não é? Que a sua arte mais pura, isso é que é a mesma arte. Isso. Ser artista é ser miserável, estar no meio da rua. Não ter função, existir para a obra, existir porque existe, não tem ali uma utilitariedade nenhuma. Mas passando agora fora de brincadeiras, nas experiências que nós temos tido com a academia têm sido bastante positivas para todos, porque a academia ou os professores com quem nós trabalhamos e publicamos em conjunto, portanto nós também fazemos artigos científicos e publicamos em conjunto, também aprendem um bocadinho em segunda mão. Portanto, eu acho que a solução passa por estes centros de interface entre a academia e a indústria. É mais por aí. E há uma presença, eu falo pela minha ignorância, pela minha leiguice, há uma tendência para haver cada vez mais iniciativas destas, mais centros de consultoria, mais centros de interface entre as diferentes faces da mesma coisa? Ou a consultoria pura está num extremo, não é? O interface, sim, eu estou a destacar a parte da consultoria, mas não sim. Portanto, o IVEC tem 20 anos, mas existem centros que existem outros centros, por exemplo o Inesctec, existem centros que estão exatamente a tentar preencher este vazio. No espaço também existe, portanto, posso falar do mar ou da energia, que é... Sim. Mas sei que existe na indústria do espaço, por exemplo, os Colabs, o Mais Atlântico, etc. São centros que estão a preencher este vazio entre a indústria e a academia e, portanto, há muito para onde explorar aqui noutras áreas também. Ok. Então quer dizer que não sentes aqui nada de... Foste um vendido, foste para o The Other Side? Não sinto essa, mas percebo a ideia. Porquê? Porque é aquele exame que tu deste da arte, não é? Do que é mais puro. Pois, acaba por não ser a investigação mais pura. Se calhar não é os papers que nós publicamos, e se calhar falo por mim, não são os papers que têm mais equações e integrais e matemática, mas há duas formas de fazer ciência. Há uma que é escavar para baixo e portanto, é ir mais em profundidade, e há o escavar para o lado. E, para mim, sempre me motivou muito ligar dois temas que podem parecer assim um bocadinho não relacionados e perceber que há um método que aplicas aqui, pode-se aplicar aqui. A parte holística que falavas no início. E isso é das partes que me dá mais gozo no meu dia-a-dia profissional. Francisco, estamos a chegar ao fim da conversa. Neste contexto, algo com ciência é o quê? Bom, algo com ciência ou científico é alguém que houve um esforço de fazer as perguntas certas e o processo de responder a essas perguntas. E, portanto, para mim, algo com ciência é algo em que há este esforço non-stop, bom, não necessariamente non-stop, mas até certo ponto há este esforço de responder a essas perguntas, e não é algo que seja limitado a cientistas. Portanto, algo com ciência pode ser feito por uma jovem criança de 5 anos, se fizer as perguntas certas e se tentar fazer uma experiência para responder a será que isto é assim? Será que a fada dos dentes existe? E se desenvolver uma data de experiências em que tenta provar que existe, pode ser algo no sentido
na direção de ser ciência. E até pode provar que não existe e chegar a uma conclusão completamente diferente, não é? Certamente, sim. E o Neil deGrasse Tyson tem um exemplo bastante engraçado com isso, com os seus próprios filhos, em que faz esta experiência de deixar, em vez de dizer a fada dos dentes não existe, ou existe, diz, não sei, o que é que tu achas? E elas aparecia dentes debaixo da almofada e será que são os nossos pais? E começa a fazer uma data de experiências que acaba por ser não contarem aos pais que têm dentes debaixo da almofada e aí conseguem perceber, os dentes ainda estão aqui. Portanto, a variável que mudou foi não contei aos meus pais, a fada dos dentes não existe, a fada dos dentes são os meus pais. Peço desculpa às crianças de 5 anos que estão a ver isto e estão a descobrir por mim. Não descobriram por ti. Pode ser que essa experiência tenha alguns limites e eles vão colmatar esses limites, experimentar outra vez e perceber se essa experiência foi bem feita ou não é? Portanto, certo. não acreditem em tudo o que ouvem. Certamente. Certíssimo. Francisco, o tempo passa depressa. Quero só agradecer a oportunidade, foi um prazer. Obrigada, nós também. Vamos então ficar por aqui. O episódio chegou ao fim. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais, no canal de YouTube e também nas plataformas de podcast. Até à próxima.